E aí pessoal, tudo jóia? Professor Rafael mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula, mais uma videoaula aqui da disciplina de máquinas de fluxo. Como sempre, vocês são todos muito bem-vindos, alunos ou alguém que está aí pela web também procurando um pouquinho desse conteúdo para estudar. Hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito das bombas axiais e vamos ver o equacionamento envolvendo esse tipo de máquina de fluxo, tá certo? E espero que vocês gostem. Tem bastante coisa aí para a gente ver, embora seja a nossa primeira aula já envolvendo cálculos, vocês vão ver que tem bastante coisa, bastante detalhe a ser pensado, tá bom? Vem com a gente estudar um pouquinho a respeito dessa máquina. Bom, começando então a nossa aula, né? Então, as bombas de escoamento axial, que é o nosso objetivo da aula de hoje, elas são bombas que têm como características produzir altas vazões, porém, né, ela tem como desvantagem, né, fornecer ao escoamento uma pressão relativamente baixa, tá certo? Então, como resultado, né, dessa limitação aí, que é típica desse tipo de bomba, a gente acaba utilizando esse tipo de bomba para remover água, né, de uma região mais rasa. Ou seja, quando a gente precisa bombear, por exemplo, um poço artesiano, não seria o mais adequado, né? Porque afinal de contas, em geral, a gente precisa ter alguma profundidade, uma capacidade de elevação elevada. Então, esse não é o tipo de bomba mais adequado. Porém, é uma bomba que possui altas vazões, né? Então, quando esse é o requisito principal a ser atendido, é um tipo de bomba que vai nos atender bem, tá certo? A ideia, né, a gente já viu isso na nossa primeira aula lá, onde a gente introduziu as máquinas de um modo geral, mas a ideia de que se a bomba ela tem o nome e leva uma bomba de escoamento axial, é a ideia de que o fluido entra e sai da bomba na direção axial, ou seja, ao longo do seu eixo, né? Sendo a energia adicionada ao fluido por meio de um rotor, né? É uma bomba aí no caso que trabalha com o conceito de máquina dinâmica, né? Tá certo? E então, esse rotor ele consiste, na verdade, em uma série de pás ou palhetas fixadas em um eixo rotativo. E é esse eixo, a rotação desse eixo, que vai promover a elevação da pressão e, consequente, gerar vazão aí também no nosso escoamento. Então, aqui um desenho típico de uma bomba desse tipo, né? A gente tem aqui uma tubulação, né? E essa bomba está inserida dentro dessa carcaça, né? Vamos dizer assim, da própria bomba, né? Então, o que que a gente vê aqui? Um escoamento típico, né? Quando a gente está desenhando bombas, a gente sempre mostra o escoamento sendo de baixo para cima, né? Porque, afinal de contas, a bomba está adicionando energia nesse sistema e fazendo com que ele vença a gravidade, por exemplo, e vá no sentido contrário ao natural, que seria do peso do próprio fluido aqui, tá certo? Então a gente nota aqui que eu tenho o destacado o que é chamado de rotor, né? Então nada mais é do que essas palhetas anexadas aqui ou juntas, né? Junto a um eixo formando o que a gente conhece como rotor. E também, né, a gente tem o estator, que é a parte fixa, né, onde muitas vezes a gente vai forçar esse fluido passar, né, por essa parte fixa, pelos estator e pelas palhetas que estão fixas nele. Tá certo? A gente vai ver isso com mais detalhe ao longo da aula. Então, as palhetas difusoras, né, que são as palhetas fixas aí, ó, que são conhecidas como as palhetas do estator, normalmente elas são colocadas a jusante. Esse termo eu até frisei aqui para vocês. Qual que é a ideia de ser a jusante? A jusante é posterior à máquina. Então, como a gente está vendo aqui, ó, o fluido vindo de baixo para cima, a minha máquina está nessa região aqui, né? A gente tem aqui o rotor. Após a máquina, né? Posterior à máquina, é o que a gente chama de escoamento ajusante, ou seja, após a máquina.
E então esse estator aqui, essas palhetas do estator, normalmente elas estão colocadas após o rotor, como a gente está vendo aqui. E qual qual o motivo delas existirem, né? O motivo delas existirem é minimizar o problema de gerar turbilhões, né? Turbilhões. Então, é natural, né, pelo movimento do rotor aqui, a gente ter um escoamento totalmente turbulento logo em seguida. Então, quando a gente tem esse estator colocado após o rotor, a ideia é diminuir, minimizar esse problema, né? Bom, então, em alguns casos, né, não é muito comum, mas às vezes também existem palhetas, né, existe um estator anteriormente aqui, ou a montante, né, antes da máquina. Se a gente está vendo aqui, já está pegando, por exemplo, um fluido que vem vindo numa situação muito turbulenta. Então, às vezes, esses rotor, esse estator, essa parte fixa, essas palhetas fixas, por vezes estão também presentes antes aqui da máquina. Menos comum, mas pode acontecer, e o principal sentido deles existirem é justamente para evitar, né, para minimizar um turbilhão que possa estar existindo anteriormente nesse fluido que a gente vai estar trabalhando, certo? Bom, então, quando o fluido é jogado para cima, que ele é bombeado, né, por essa bomba, né, através do rotor, essa remoção de fluido aqui, ó, parcial que ocorre, reduz essa pressão ajusante, né? Portanto, o que acontece? Mais fluido que vem daqui de baixo é levado para cima com velocidade axial, que a gente vai chamar aqui de VA, né? Então, como o próprio nome sugere, né, a bomba é de escoamento axial, a gente tem aqui uma componente axial bastante significativa nesse tipo de bomba, né? Então, se a gente analisar aqui, pegar a bomba aqui, o rotor da bomba e analisar as pás, né, as paletas aí, a gente vai ter a pá do rotor, né, que tem um perfil aí todo característico, né, de uma bomba, né, e também tem as paletas ou pás aí do estator, né. Então a gente vai ver esses movimentos relativos, e tanto é que a gente tem aqui, ó, os vetores velocidade na entrada, no bordo de ataque aqui, né, da pá do rotor, assim como o bordo de saída aqui. A gente vai ver isso mais detalhadamente aí nos diagramas mais para frente. Então, ó, uma vez que o fluido está na pá, né, na pá rotativa do rotor, a velocidade do fluido é V1. Então, a gente imagina aqui, ó, a velocidade, o fluido está aqui nessa pá, vai entrar em contato com ela, né? E ele tem uma velocidade nesse momento, uma velocidade V1 qualquer aqui que aponta nessa direção. Quando ele se afastar do rotor, né? Quando ele passar, então imagine que essa pá ela tá girando assim, ó. Ela vai girando, né? Então imagine que o fluido entra em contato aqui, ele tem uma velocidade relativa e ao ser empurrado ele desloca para cima, aqui escorrega, vamos assim dizer, para cima sobre essa pá e vai sair lá na frente, lá em cima, no bordo de fuga que a gente chama, né? Com uma velocidade V2, né? Que tem as suas componentes tangenciais e axiais aqui, as duas, né? No caso, tem uma componente tangencial e uma componente axial, né? Ou seja, ao longo do eixo, né? Aqui, então, na vertical a gente tem o eixo da máquina, né? Esse eixo aqui, ó, o eixo do rotor, né? Então vai ter velocidade do fluido ao longo, uma componente ao longo desse eixo, que é tipicamente o escoamento axial, né? Mas também, como existe uma inclinação nessas velocidades do fluido, velocidade relativa do fluido, né? A gente vai ter uma componente transversal, ou melhor dizendo, tangencial, tá certo? Tangencial ao eixo, aí, a aleta é, da nossa pá aqui do rotor, né? A tangencial à pá do rotor. Então, quando a gente vai trabalhar com esse tipo de coisa, a gente precisa fazer algumas considerações. Vale lembrar lá de mecânica dos fluidos, né? Toda vez que a gente ia trabalhar com escoamentos, a gente tem que fazer, dependendo do fluido que a gente está trabalhando, a gente pode fazer algumas considerações, algumas idealizações e ainda assim
isso facilitar o nosso cálculo e ao mesmo tempo não fugir muito da realidade, né? Se aproximar aquilo que a gente encontra na realidade. Então a primeira coisa, né? Nós vamos estar considerando aí que o líquido que está sendo bombeado é um fluido perfeito e que ele é bombeado para e sobre as pás do rotor. Então o que acontece? Primeira coisa, se o fluido ele é perfeito, nós estamos desprezando o que? A sua viscosidade. Se a gente está desprezando a viscosidade, significa dizer que nós estamos desprezando também o atrito. Então eu estou, nesse momento, desprezando perdas em função do atrito, tá certo? Muito bem, o volume de controle, né, que está em vermelho aqui na nossa figura, é o líquido contido dentro do rotor. Então, dando um zoom aqui, qual que é a ideia, né? Imagine que esse vermelhinho aqui, ó, é uma fatia circular, né? Uma bolacha circular dentro da minha tubulação aqui, que compreende exatamente o fluido que está ali envolvendo todo o meu rotor. Então, o que nós vamos analisar aqui? As nossas contas serão baseadas em quê? Nessa superfície de baixo aqui, que é a superfície de entrada, né? Eu tenho uma superfície de controle, né? Eu tenho esse volume de controle, né? Essa bolacha aí. Eu tenho duas superfícies abertas, a de entrada do fluido nessa bolacha e a saída. Então, a superfície 1 aqui, ó, é a de entrada e a superfície 2 é a de saída, tá? E aí a gente faz uma terceira consideração bastante importante, né? Dentro do rotor, né, ao longo do rotor ali, o movimento ele é transitório. É um movimento que está, conforme o giro aqui, está modificando o tempo todo. Porém, uma vez que essa máquina entrou em funcionamento, esse movimento, embora seja transitório, ele é cíclico, né? E então, na média, a gente pode considerar isso aí como um regime quase permanente, né? Então, a gente vai fazer uma aproximação aqui também, né? Pensando que não vai ter muita oscilação na rotação do eixo dessa bomba, e isso é perfeitamente aplicável, né? Então, para ter muita oscilação da velocidade desse rotor, eu teria que o motor elétrico que está tocando essa bomba aí oscilasse bastante. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma oscilação muito grande da minha tensão, né? O que não é comum, pode acontecer algumas oscilações, mas na média fica estável, né? Então é plenamente plausível, né, a gente fazer uma consideração de regime permanente, tá certo? Então veja, aqui então o nosso rotorzinho com o volume de controle em destaque, e aqui a gente vendo em projeção aqui em tridimensional, né, a gente vendo uma outra coisa importante, né? Então esse eixo tem uma rotação, né, tem aqui uma velocidade rotacional, né? E aí a gente poderia trabalhando com essa velocidade angular aqui, a gente também poderia projetar uma velocidade periférica. Quando a gente fala de periférico, a ideia é de ser no final, né, na periferia da nossa aleta aqui, da nossa paleta, mas como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com velocidade média. A gente sabe que quanto maior for esse raio aqui, maior seria essa velocidade, né, periférica, para essa mesma velocidade angular. Então, o que nós vamos fazer? Pensando que essas paletas aqui sejam pequenas, seja uma bomba pequena, nós vamos trabalhar no raio médio, né? E vamos fazer mais uma consideração aqui, trabalhando com velocidade média, tá certo? Então, esse U aqui, ó, nada mais é do que a velocidade periférica no centro do rotor, aí, na região intermediária do nosso rotor, né? Da extensão da paleta aqui, né? Em termos do raio, né? Então eu tenho aqui ômega é a nossa velocidade angular, né? Vezes o raio médio aqui, então eu tenho minha velocidade periférica na média, né? Então, ó, à medida que a bomba dirige o escoamento axial que chega pela superfície de controle 1, que é aquilo que eu estava falando no slide anterior, ele precisa ser igual ao escoamento axial na saída, né, da superfície 2. Então, é aquela questão da equação da continuidade, né? Esse é o destaque desse nosso slide. Então, eu tenho o volume de controle e a gente aplica a equação da continuidade aqui, né? Então, quando eu falo em termos de equação da continuidade, eu estou falando do princípio da conservação da massa.
Então toda a massa que entra aqui, de todo o fluxo que entra, sai, né? Então a entrada, mais o que acumula ou o que soma aqui de dentro, tem que ser igual ao que sai, né? Então vale lembrar novamente de mecânica dos fluidos, né? A gente sempre vai estar relembrando das equações lá de mecânica dos fluidos. Então, trabalhando em termos do teorema de Reynolds que a gente viu lá, eu posso escrever então a equação da continuidade da seguinte forma, né? Eu tenho aqui, ó, massa específica vezes uma variação de volume. Isso aqui nada mais é do que a variação da massa dentro do volume de controle. Isso em relação ao tempo. Então, se a gente está falando de um regime transitório, esse termo aqui ele existe, né? Nós não podemos desprezar. Lembrando que o que significa um regime ser transitório? Significa que as propriedades se alteram ao longo do tempo, tá certo? Como nós fizemos uma consideração de um regime quase permanente, esse termo vai ser zero, ele vai sumir. Nós não vamos considerar que vai haver variação ao longo do tempo. E aí, o que a gente tem no segundo termo da equação da continuidade aqui? Nós temos lá massa específica vezes velocidade, né? V minúscula é velocidade, vezes um dA, né? Uma variação dA. O que é isso? Então, isso aqui nada mais é do que a vazão mássica, né? Só relembrar lá que isso aqui é a vazão mássica, né? Quando a gente pega lá VdA, a gente está falando da vazão, né? Volumétrica. Se eu multiplico pela massa específica, eu tenho a vazão mássica. Então, integrando em termos das superfícies de controle, nada mais é do que o balanço, né, das entradas de mássicas, né, vazões mássicas, de entrada e de saída. Tudo isso aqui, para a equação da continuidade ser verdade, tem que ser igual a zero, né? Tudo que entra tem que ser igual ao que sai, levando-se em conta se houver alguma variação interna. Como a gente está falando que o fluido é perfeito e tal, fazendo uma série de considerações, também não vai ter alteração aqui, por exemplo, da massa específica do nosso fluido. Se a massa específica é constante, né, nós não temos aqui uma variação aqui dentro que poderia ocorrer em termos, né, de geração de massa aqui, ou perda de massa, entre aspas, porque haveria uma variação de massa específica. Isso também não ocorre. Então, o que nós temos aqui, né? Pensando que nós teremos uma velocidade, e essa velocidade vai ser o quê? A velocidade axial, né? A velocidade que passa, a componente da velocidade que passa, e componente da velocidade do fluido que passa para superfícies 1 e 2 aqui do nosso volume de controle, as superfícies de controle, é a velocidade axial, é ao longo do eixo, tá certo? Então, fazendo a integral aqui, só relembrando lá daquela regrinha de sinal lá, que a gente faz por causa daquele produto escalar que a gente tem lá. Então, todo o vetor que está entrando no nosso... todo vetor que está entrando na nossa área, né, o vetor área, o vetor que define a área, ele sempre aponta para fora. Então, se nós temos vetores em direções opostas, né, então velocidade entrando, com um vetor área apontando para baixo aqui. Então, tem uma velocidade subindo e o vetor área aqui apontando para baixo. Então, é um produto negativo, né? Por isso que a entrada tem um sinal negativo e a saída, né? Aqui eu teria um vetor velocidade apontando para cima e o vetor que define essa área aqui também apontando para cima. Por isso que o produto ele é positivo. No final das contas, tudo isso eu estou falando para resumir que o que? Nós vamos ter aqui, ó, com todas essas considerações que a gente fez, que a velocidade axial, ou seja, a velocidade ao longo do eixo da nossa bomba axial, na entrada é igual a que tem na saída, que é igual a uma velocidade axial qualquer, velocidade axial do nosso escoamento, ou seja, não existe uma variação significativa de velocidade para esse tipo de bomba ao longo da velocidade do escoamento axial, tá certo? Então, essa é uma característica desse tipo de escoamento, desse tipo de bomba, tá certo? Bom, como a gente está relembrando algumas coisas, a gente falou da equação da continuidade no slide anterior, e aí eu quero relembrar para vocês um conceito importante que a gente aprendeu também lá em mecânica dos fluidos, que é a equação do momentum.
ou a equação da quantidade de movimento. Quando a gente estudou lá em mecânica dos fluidos, a gente aprendeu a quantidade de movimento linear, né? Que era o contexto lá, era uma das formas de se escrever a equação, a segunda lei de Newton, né? Que é uma equação para a gente determinar força. Então, é de grande utilidade, né? Essa equação da quantidade de movimento quando a gente está analisando forças em sistemas constituídos por fluidos, né? Então, a gente viu lá em alguns casos que a gente conseguia determinar a força que um fluido exerce, por exemplo, sobre uma pá, ou ainda quando se choca com alguma parede ou algo desse tipo, através desse tipo de equação. A gente aprendeu isso lá atrás. Então, é uma interação, né, do fluido com as estruturas sólidas, fixas, ou mesmo em movimento, né? Então, e a gente escreveu essa equação também, né, assim como a da continuidade, em termos do teorema de transporte de Reynolds. Então, se vocês se lembram, né, um pouquinho de lá de mecânica dos fluidos, né, para um regime transiente, ou seja, onde acontece variação das propriedades ao longo do tempo, a equação do momento, né, a equação da quantidade de movimento linear, é um somatório de forças lá que vai ser igual a variação ao longo do tempo, né, da, do volume, da massa específica dentro do volume de controle vezes o quê? Vezes o vetor velocidade, né? Então, aqui essa é uma componente que se a gente tiver um regime permanente, essa componente some, né? E a segunda componente aqui é o que? É a vazão mássica, né? Vale lembrar da quantidade da equação da continuidade, é a mesma coisa, né? Então, eu tenho uma vazão mássica sendo multiplicada uma vez mais pela velocidade, né? Isso aqui, no final das contas, quando a gente faz uma análise, a gente vê que nada mais é do que massa vezes aceleração, né? Então, por isso que essa equação da quantidade de movimento linear, ela é uma forma de reescrever a segunda lei de Newton, né? Então, para um regime permanente, né, e se a gente conhecer as nossas entradas e saídas e elas forem uniformes, a gente pode até inclusive trabalhar em termos de somatório, né, ao invés de integrais, né? Se a gente tiver essas superfícies, essas áreas sendo conhecidas, né, a gente pode trabalhar de uma maneira mais simples, né, sem envolver cálculo integral. Então aí, no frigir dos ovos aí, no final das contas, o que que a gente tem? Que o somatório de forças nada mais vai ser do que um produto da velocidade, né, vezes a vazão máxima, né, para as entradas que a gente tiver, entradas e saídas, né. Bom, muito bem. Para o nosso contexto agora, a gente está falando de uma máquina que trabalha de modo circular, de modo rotacional. Então, a gente também se preocupa com o momento dessas máquinas, né? A gente sabe que qualquer giro que a gente tenha, força vezes um giro, né? A gente gera um momento, né? Um momento angular. Ou aqui a gente vai trabalhar em termos da quantidade de movimento angular, também conhecido como torque, muitas vezes, né? A gente ouve falar muito do torque e às vezes se confunde, mas quando eu estou falando de quantidade de movimento angular, eu estou falando da mesma coisa com um nome diferente, tá certo? Então, para nós, né, o torque que é aplicado pelo rotor é esse torque que muda, né, a quantidade de movimento angular do líquido, né? O torque exercido que é gerado através da potência lá que está no eixo da bomba, é esse torque que vai promover a mudança, né, na quantidade de movimento angular que existe no líquido, tá certo? Então, novamente, nós vamos considerar um raio médio do rotor, né? E vamos aplicar a equação da quantidade de movimento angular em torno deste eixo central do rotor. Então, veja bem, então essa somatória de momentos, né? Olha como é parecido, também em termos do teorema de transporte de Reynolds, né? O que a gente tem aqui? A gente tem a mesma equação da quantidade de movimento linear, se vocês observarem. O que a gente tem? A gente tem aqui massa específica vezes volume. Isso aqui nada mais é do que a massa, né? Lá a gente vê em quantidade de movimento linear que a gente tem um vetor velocidade que multiplica isso aí. Só que agora, como a gente está trabalhando com movimento angular, o que aparece a mais aqui? Aparece um vetor raio aqui, um vetor posição do raio, né?
Então, nós vamos trabalhar com raio médio, né? Daqui a pouco ele vai aparecer em termos de RM aqui. Mas, no fundo, aqui, o que a gente tem? A gente tem um produto vetorial aqui, envolvendo o vetor posição, né? Tem o raio, vezes a velocidade, né? Nossa velocidade periférica, no caso aí, né? Uma velocidade rotacional periférica, tá certo? E do lado de cá, ó, no segundo termo, basicamente, de novo, né? A gente tem massa específica vezes velocidade vezes uma área infinitesimal aqui. Isso aqui nada mais é do que a vazão mássica, né? Vezes a velocidade, só que agora essa velocidade ela não é linear, né? Novamente, nós temos um vetor aqui de posição do raio, também fazendo um produto aqui vetorial com o vetor velocidade. Então, como esse primeiro, nós vamos nas nossas equações aqui, nós estamos considerando um regime quase permanente, nós vemos que o termo que se refere à transição aqui das propriedades ao longo do tempo vai ser igual a zero, né? Porque não vai existir variação das propriedades ao longo do tempo. Então, o meu somatório de momentos se resume à segunda parte aqui do da nossa equação original, né? Então, basicamente é o balanço aqui da quantidade de movimento que está entrando envolvendo a que está entrando e a que está saindo, né? Então, como eu já li aqui para cima, né, escrevi para vocês, esse torque que vem do nosso rotor aqui, ó, sobre o fluido, vai promover uma mudança na quantidade de movimento que entra em relação ao que sai, né? Tá certo? Bom, então, a componente vale a gente pensar, né? Como a gente está com a nossa bomba, ela está numa diagonal, o rotor ele é diagonal, né? Então nós vamos ter componentes de velocidade do vetor velocidade, né? Então o que a gente tem aqui, ó? Qual é o termo, ou qual é a componente, né, do vetor velocidade que interessa aqui para o momento? Vai ser a velocidade tangencial, né? O VT, a gente vai fazer, daqui a pouco vai aparecer o diagrama de velocidades aí, vai ficar mais claro para a gente. Agora, a componente axial é aquela que contribui para o quê? Para o escoamento, para a vazão mássica, né? Então, o escoamento é axial, né? A vazão mássica está fluindo axialmente, ou seja, passando pelas superfícies de controle aqui, certo? Já o que contribui para a velocidade, que contribui para o momento é o que? A velocidade tangencial, que é essa daqui que a gente está vendo aqui, ó, essa componente aqui, tá certo? Então, o que a gente tem aí? Que o nosso torque vai ser igual aí o que? Já pensando num regime permanente, tá? A integral envolvendo aqui o produto vetorial do raio médio, a gente está trabalhando com raio médio, vezes uma velocidade tangencial, vezes a vazão mássica aqui, tá certo? Então, essa equação aí que a gente vai desenvolver, ela é conhecida como a equação de turbomáquina de Euler, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquela mesma equação que eu acabei de mostrar ali no slide anterior, né? Que é, na verdade, a equação da quantidade de movimento angular, né? Desenvolvida para a nossa situação. Então, se eu integrar essa equação aí, considerando as superfícies de controle 1 e 2, o que nós vamos ter, né? Relembrando lá que vazão volumétrica é a velocidade axial que passa aqui, ó, do fluido, vezes essa área da superfície, né? Então, o torque vai ser o quê? Vai ser lá, massa específica vezes a vazão. Vazão nada mais é do que VA, né? Velocidade axial vezes a área que é conhecida. Então, aqui sumiu a área porque está aqui dentro, embutido na nossa vazão. Vezes o quê? Vezes o raio médio. E aí o raio é constante, né? Porque a gente pegou um raio médio aqui, então ele sai da integral. O que sobrou para a integral, no final das contas? Sobrou apenas, né, as velocidades tangenciais, né? Que é o ponto final menos inicial, né? 2 menos 1 aí no caso, tá certo? Nós podemos escrever exatamente a mesma equação
Se a gente pensar que a vazão mássica e m ponto é a massa específica vezes o Q, que é a vazão volumétrica, a gente tem então que o torque nada mais vai ser do que a vazão mássica vezes o raio médio que eu adotei aqui, vezes as diferenças de velocidade tangenciais aí em cada superfície, né? Na entrada e na saída. Bom, uma outra coisa importante que a gente precisa, então nós vamos aprender a calcular o torque, né, de uma máquina, de uma bomba axial, né, de escoamento axial, mas outra coisa bastante importante também é a potência dessa turbomáquina, né. Então, a potência do eixo desenvolvido pela bomba sobre o fluido é definida como o quê? O produto, né, do torque vezes a velocidade angular do rotor. Então, eu vou ter um motor que vai fornecer uma velocidade angular a esse rotor, né? E se eu consigo calcular o torque, como a gente calculou anteriormente, aí eu consigo calcular a potência que está sendo desenvolvida por essa turbomáquina sobre o nosso fluido. Então, olha lá, potência, a gente tem lá, então, nada mais é do que trabalho ao longo do tempo, né? W, tipicamente a gente usa para definir trabalho, né? Então, a gente sabe que trabalho ao longo do tempo nada mais é do que a potência. Então, a potência da bomba, né? Então, toda vez que tem esse pontinho em cima, é alguma característica, no caso aqui, energia por tempo, né? Por definição, vai ser, então, o trabalho é igual ao torque vezes a velocidade angular, né? Do rotor que a gente tem. E aí, desenvolvendo o torque, a gente acabou de ver na tela anterior, a gente tem o torque aqui vezes a velocidade angular lá no final. Ou ainda, né, se preferir, a gente pode trabalhar em termos de vazão mássica, né, só some com a massa específica aqui, né, já está embutida aí dentro, na verdade, e a gente tem a equação escrita dessa forma. Muito bem. Então, ó, nós podemos escrever a equação da potência da bomba também em termos do que? Da velocidade periférica U aqui, ó. Em vez de ficar trabalhando com velocidade angular, que é menos palpável, vamos assim dizer, né? A gente pode trazer essa velocidade angular para a velocidade periférica, já que a gente está adotando desde o início um raio médio, né? A gente não está fazendo uma integral. Eu poderia, se eu tivesse uma equação que descreva, né, esse perfil como um todo, em termos do raio, eu poderia fazer integral, levando em conta o cálculo integral e diferencial certinho. Mas aqui a gente está fazendo uma aproximação e trabalhando com raio médio, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte: como que a gente calcula a velocidade periférica a partir de uma velocidade angular? Basicamente, o que a gente tem que fazer é fazer um produto pelo raio que a gente está adotando, né? Então, se eu quisesse saber a velocidade angular na ponta aqui, ó, eu pegaria a espessura dessa aleta toda aqui, né? Mais ó, o tamanho desse eixo aqui em relação ao centro, e eu teria um raio aqui em relação ao eixo central, o eixo de giro, né? E eu teria um valor aqui de raio para definir essa minha velocidade periférica. Quanto mais próxima à borda, maior ela se torna, né? Maior é o raio. Quanto menor o raio, mais próximo ao centro, menor ela se torna. Tá? Vale lembrar que adotando aqui um ponto médio, né, para aletas, para bombas pequenas, isso é totalmente aceitável. A gente vai ver, inclusive, num exemplo isso. Tá? Então, a potência da bomba aí, no caso, a gente vai estar trabalhando aqui, ó, o que mudou? Antes a gente estava trabalhando em termos de velocidade angular, que é o ômega, né? E agora a gente está trabalhando em termos da velocidade periférica, que é o U. Então, vejam que a nossa equação se resume a isso aqui. Então, por que a nossa equação se resume a isso aqui? Some o ômega e aparece o U. Na verdade, sumiu o ômega que estava aqui no final e sumiu o raio médio também. Por quê? Porque o produto dos dois já é o U, né? Então, em vez de aparecer dois termos aqui, a gente só coloca um termo, que é a velocidade periférica, U. Certo? Então, quando a gente analisa essas equações, né, tanto a do torque quanto a equação da potência, a gente vê que essas equações elas implicam que tanto o torque quanto a potência
que é transferida ao líquido, elas são independentes do quê? Da geometria da bomba. Então notem que não existe nada aqui que se relacione à geometria da bomba, né? O desenho da bomba, o design dela, né? Ou mesmo ao número de pás que essa bomba vem a ter, né? Então eu coloquei um asterisco aqui para ressaltar o seguinte: o número de pás vai influenciar, né, na potência e no torque da bomba? Vai, e na verdade a principal influência é que se a gente tiver um grande número de pás aqui, a gente poderia ter um atrito mais significativo, né? E aqui a gente está desprezando ele, né? Então, o número de pás é importante, mas nesse momento, né, como a gente está trabalhando ainda de modo mais simplista, a gente pode considerar que tanto o torque quanto a potência são independentes da geometria da bomba e do número das pás, do rotor também. Mas onde que a gente observa aqui a dependência? A dependência de tanto da potência aqui que está na tela quanto do torque estão relacionadas com o que? Com as velocidades, velocidades tangenciais e velocidades periféricas, né? Então, no final das contas, são essas velocidades que nos interessam, que nos são importantes. Então, veja, aqui a gente tem um diagrama de velocidades, né? Pensando da seguinte forma, né? Então, imagina que aqui a gente tem o nosso eixo, né? Com o rotor, na verdade, né? O eixo e a paleta, a pá, né? Desse rotor, né? E aí eu estou olhando em corte aqui, bidimensionalmente, de frente essa pá do rotor aqui, ó. E a gente vê ela da seguinte forma. Então aqui a parte de baixo da pá, ela é conhecida como bordo, ou borda, ou bordo de ataque, né? Que é onde ela começa. Então imagina que isso aqui está aqui, ó, dessa forma como eu estou indicando a minha mão, e ele gira aqui. Olha lá como que está o nosso vetor velocidade aqui, ó, da velocidade angular. Então ele vai fazer isso aqui. Então aqui embaixo, o que está acontecendo, né? O nosso fluido está sendo empurrado para cima aí, ó, né? Eu tenho fluido aqui sendo esse movimento aqui vai empurrando o meu fluido para cima, tá certo? Então eu tenho o bordo de ataque, que é quando esse fluido começa a ter contato com a minha pá do rotor, e ele vai subindo até chegar lá na ponta, no bordo de fuga que a gente tem aqui. Então, a gente vai ter, num primeiro momento, uma velocidade relativa a 1 do fluido aqui, ó, que está aqui tangenciando o bordo de ataque, e depois, na saída, também uma velocidade relativa a 2 desse fluido, que está tangenciando esse bordo de fuga aí. Então, notem essa característica aqui, né? Outra coisa importante a gente pode pegar aqui, ó, em relação a essa velocidade relativa, e ver as velocidades que a gente pode ter aqui, ó, tanto a componente axial, né, quanto a componente tangencial dessa velocidade 1 aqui do fluido em si, né? Aqui a gente tem uma velocidade relativa no momento, né, nesse detalhe, mas a velocidade que nos interessa aqui, ó, a velocidade do fluido aqui em reação a essa ação, né, da nossa pá, do rotor, é a velocidade V1 aqui no bordo de ataque, e lá em cima, né, no bordo de fuga, a velocidade V2. Então, para a gente entender isso melhor, né, para definir corretamente, né, as componentes de velocidade aqui nessas equações anteriores que a gente viu, né, então vale lembrar aqui, ó, tanto no torque quanto na potência, a gente tem aqui, ó, as velocidades tangenciais, velocidades periféricas, né, tangenciais e periféricas, e mais para trás tinha também velocidade axial, né, por exemplo, para determinar a vazão, né, a gente vai precisar da velocidade axial também. Então, nós vamos começar analisando aqui a borda de ataque, né, ou o bordo de ataque, tá, que é a entrada do fluido aqui em contato com o nosso rotor. Veja bem, vamos definindo cada coisa aqui. A velocidade do centro da pá, né? Então, imagine aqui, ó, eu peguei a região central da pá e eu estou pensando nessa velocidade rotacional, né? Velocidade rotacional, mas em termos de velocidade tangencial, né? Então, eu tenho
vetorzinho tangenciando e mudando de direção, né, em função da rotação, né? Então essa velocidade é a velocidade u, né, que é o produto da velocidade angular vezes esse raio médio que a gente adotou. Aí a gente tem também a velocidade do líquido em relação a pá. Então, a princípio, né, o líquido tem um movimento, ele está em movimento, o fluido está em movimento, e ele tem uma velocidade qualquer, né, em relação a pá. Ele não está parado, não é algo que está ali sedimentado, parado, ele está em movimento. Então, tem uma velocidade relativa, né, que tangencia essas pás no começo do movimento. Aí a gente tem também a velocidade do líquido após a interação com a pá. Isso que é interessante que eu estava falando para vocês. Ó. A gente tem uma velocidade relativa a princípio, né, desse fluido que está aqui tangenciando a pá. E quando a pá faz o movimento, ela promove uma mudança, né, nessa direção da velocidade desse fluido. Ela vai empurrar esse fluido. Então a tendência é, como ela está girando aqui, né, como eu tentei indicar para vocês, ela está empurrando para cá e para cima e para tangencialmente ao mesmo tempo, né, diagonalmente, o nosso fluido. Então a tendência é que ele aponte como está aqui, ó, V1, tá certo? E aí a gente tem um ângulo entre a velocidade da pá e do fluido. Que ângulo é esse? Então, olha lá, esse ângulo é o alfa aqui, ó. Ângulo entre a velocidade da pá, né? A velocidade da pá, ela tem uma velocidade própria, né? Que é essa velocidade u aqui, ó. Entre o ângulo, entre o vetor velocidade da pá, velocidade tangencial, perdão, velocidade rotacional da pá, entre ela e a velocidade de reação que gerou aí pelo próprio movimento da pá no fluido, a gente tem esse ângulo alfa 1. O ângulo tangente à pá, que define essa velocidade relativa inicial aqui, ó, aí tem a ver com o ângulo da pá original dela aqui, ó, esse ângulo da construção dela é o ângulo beta, beta 1 no caso, pensando no ângulo lá no bordo ou na borda de ataque, tá certo? Então, pela lei dos paralelogramos aí que a gente aprende lá em geometria analítica lá para trás, né, no começo do nosso curso, vocês veem, né, que essa lei para adição de vetores a gente pode expressar a partir disso daí, né, da soma de vetores em si, né, a gente pode expressar a velocidade V1, que é o que nos interessa, pessoal, nesse momento. Velocidade do fluido depois dele reagir, interagir com a pá. Então, se a gente fizer aqui essa regrinha dos paralelogramos aí, ó, da lei dos paralelogramos de adição de vetor, a gente vai ver que V1 aqui pode ser dado por U mais a velocidade relativa, né? Essa a gente pode usar dois pares, né? A velocidade tangencial, a velocidade rotacional, né? Periférica aqui do rotor e a velocidade relativa do fluido, né? Formam um parzinho. E a gente também pode definir V1 em termos da velocidade tangencial aqui, ó, pequenininho, um vetorzinho menor aqui, mais a velocidade axial. São as duas componentes aqui principais, na verdade, né, em relação ao que? Da velocidade do próprio fluido depois que ele reagiu com as nossas pás. Então, a gente tem essas duas componentes, tá? Por causa da angulação da pá, certo? Então, através de trigonometria, o que a gente precisa lembrar aí, né? O que é uma cotangente? A gente poderia trabalhar com seno, cosseno, tangente, por aí vai. Aqui a gente acabou adotando a cotangente para o que vai melhor se adequar ao que a gente está propondo nesse primeiro momento, né? Pensando aqui ainda no bordo de ataque. Então, só relembrando, a cotangente de um ângulo qualquer é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. No caso aqui, ó, qual que é o cateto adjacente aqui, ó? Ele está falando que é a velocidade, o quê? Tangencial 1, ó. Eu estou pensando do ângulo alfa. Nesse ângulozinho aqui, então eu tenho o vetor velocidade tangencial 1 aqui, ó, no ponto 1, né, no bordo de ataque,
é o meu cateto adjacente. E o cateto oposto, né? A gente poderia transpor esse vetor que está aqui para cá, né? É o mesmo vetor. A gente tem oposto a esse ângulo o cateto que é correspondente ao vetor VA, velocidade axial. Então, se a gente fazer uma matemática bem simples, a gente vê que a velocidade tangencial 1 pode ser obtida pela velocidade axial vezes a cotangente do ângulo alfa, né? E aí algumas considerações importantes disso que a gente acabou de falar, né? Observando isso aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, esse ângulo aqui e eu tender ele a 90 graus, né, se esse ângulo aqui, quanto maior ele for, mais eu contribuo para o meu escoamento, né? Porque a minha velocidade do fluido, no final das contas, está tendendo a ser axial, que é, eu estou falando de uma bomba de escoamento axial. Quanto mais ele tender para esse V1 se aproximar de VA, maior, vamos dizer assim, mais eficiente está sendo a minha bomba, né? É óbvio que isso é uma tendência, eu vou precisar de uma inclinação para poder promover esse movimento, né? Então, além disso, né, se eu tendo a velocidade tangencial tende a ser zero, né? Quanto mais esse vetor V1 aqui se aproxima do VA, né, mais inclinado ele está, essa resultante, menor esse vetorzinho aqui. Então, quanto menor, ou tendendo a zero, esse vetorzinho tangencial aqui, essa componente tangencial, lá no nosso cálculo lá de potência, isso aqui é o que subtrai lá da nossa potência. Se ele tende a zero, eu maximizo a minha potência, né? São apenas algumas observações que, em termos matemáticos, a gente pode notar já. Bom, nós fizemos para o bordo aqui de ataque, né, as nossas considerações, né, para fazer um equacionamento. E nós temos para o bordo de fuga exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Se vocês observarem, o que muda? Que agora aqui era o ponto 1, aqui eu estou chamando de ponto 2. Mas eu tenho aqui a nossa pá, que continua no mesmo movimento rotacional, né? Só que lá na saída, depois que ela interage com o fluido, ela também tende a gerar uma velocidade relativa que estava tangenciando essa pá. Depois de ela empurrar, ela tende a apontar nessa direção aqui, e aí eu vou ter as componentes também, né? Uma componente tangencial, uma componente axial, a velocidade de rotação aqui, a velocidade angular, continua sendo a mesma, né? Afinal de contas é o mesmo equipamento, só estou analisando na entrada e na saída da minha palheta, né? E a velocidade relativa, né, continua aqui tangencialmente, né? Antes do contato, esse fluido tem uma velocidade tangencial de escorregar, entre aspas, né? Sob essa pá aqui, tá certo? Então, aqui está toda a definição do que eu acabei de falar, né, dessas coisas, que é similar. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque é exatamente a mesma análise que a gente fez aqui para baixo, pensando para o bordo de fuga, tá? Então, de novo, usando a lei dos paralelogramos, a mesma ladainha, a mesma coisa, eu tenho então aqui a velocidade V2 aqui, eu posso obter através da velocidade angular, né, a velocidade periférica, mais uma velocidade relativa 2, né, ou ainda através da velocidade tangencial e da velocidade axial, dessa soma de vetores aí, tá? Fazendo, calculando a resultante, calculando V2 como sendo resultante desses vetores. Então, novamente, eu também posso utilizar a cotangente para encontrar aqui o que me interessa, né? Por exemplo, a velocidade tangencial, né? Que pode ser usado no cálculo da velocidade 2, de modo geral, assim como lá na 1. E aí, em alguns momentos, para encerrar, né, o que a gente tem? É comum nas bombas a gente ter as palhetas ou pás fixas do estator. Qual que é a ideia? Qual o princípio disso aqui, né? Eu falei um pouquinho para trás na teoria. A existência dessas palhetas é para evitar turbulência, diminuir a turbulência. Então, a turbulência por si só é um problema, essas palhetas vão existir aqui para minimizar, né? Então a turbulência faz com que a gente tenha perda de potência, né? Senão
e perda de eficiência dessa bomba, se ela se permanecer logo após, se não houver nada para minimizar essa turbulência. Mas a forma como esse vetor velocidade V2 aqui no bordo de fuga aqui, como é essa resultante, é interessante que ela seja tangencial ao nosso estator. Por quê? Porque ela, entre aspas, ela entra deslizando nesse estator, hein? Se ela, por exemplo, batesse muito de frente com o estator ou algo do tipo, a gente teria uma geração de turbulência por conta disso e eu aumento também as perdas por conta desse desalhamento. Então a ideia é que essa velocidade resultante aqui, ó, no bordo de fuga seja tangencial ao estator, porque ela vai escorregar sobre essa paleta fixa aí e vai seguir o seu rumo. Ela só toma, vamos dizer assim, eu só vou fazer uma curvatura nessa velocidade para direcionar ela axialmente. Essa é a ideia, tá certo? Então, quanto mais adequado esse vetor velocidade aqui, quanto mais ele se adequa a ser tangencial a esse bordo de entrada do estator aqui, ó, da paleta do estator, melhor é para a gente ter uma eficiência melhor na redução da turbulência e também minimizar as perdas por desalhamento, tá certo? Bem, pessoal, é bastante coisa, bastante teoria, né? Para ficar mais claro, para a gente conseguir compreender melhor essa teoria, nós vamos fazer um exemplo aqui, né, de cálculo envolvendo uma bomba de escoamento axial. Bom, então, pensando no nosso exemplo aqui, ó, eu vou ler ele para vocês e a gente vai desenvolvendo juntos aqui, tá? O raciocínio. Então, a bomba de escoamento axial da figura abaixo tem um rotor que está girando numa velocidade aí angular de 150 radianos por segundo. Então, eu tenho aqui 150 radianos por segundo. As pás, só as pás, né, que fazem parte aqui do nosso rotor, tem 50 milímetros de extensão, então é esse comprimento aqui, ó, da borda do eixo central até chegar na carcaça aqui, ó, quase na carcaça, né, tem um espacinho ali, né, é 50 milímetros. E o diâmetro do eixo, esse diâmetro do eixo onde essas pás são fixas, né, para formar o rotor, também é 50 milímetros, tá certo? Essa bomba aí, se ela produz uma vazão de 0,06 metro cúbico por segundo, o ângulo da borda de ataque de cada pá, né, aquele ângulo típico lá da pá, é 30 graus na entrada, né, no bordo de ataque é 30 graus e no bordo de fuga lá é 60 graus. Considerando essas coisas, eu quero que seja determinado o quê? A velocidade da água quando ela está exatamente sobre uma pá e imediatamente ao sair dela. Então, o que significa isso aí? Eu quero calcular no final das contas a velocidade V1, a resultante V1 aqui logo no bordo de ataque, tá vendo aqui ó, na parte mais grossa aqui da nossa paleta, né, da nossa pá. Eu quero essa velocidade que é resultante do que? Da interação dessa pá, né, dessa pá com o fluido, né, logo no comecinho e depois na saída, né? Depois lá na saída a mesma coisa. Eu quero qual é essa resultante, qual é essa velocidade aí no final das contas. Aqui o diagrama de velocidades está coerente com a bomba que está no caso aqui deitada, em vez de estar em pé como estava na nossa parte teórica. O interessante de se pensar, gente, eu não falei lá na teoria, mas estou aproveitando para falar agora, é que a tendência é que essa velocidade V1 aqui, ó, seja menor do que a velocidade V2. Por que isso? Poxa, porque eu estou pegando o escoamento aqui, estou começando a atacar ele, e até ele sair do meu rotor, qual a função de estar girando ali? É aumentar a quantidade de movimento, né? Isso que a gente viu na teoria aí para trás. Então, se eu tenho que aumentar a quantidade de movimento, uma das formas, né, é o que? É aumentar a velocidade desse escoamento, né? Afinal de contas, a nossa massa específica vai ser contínua, a área aí é contínua, né? Então, o que eu tenho para mexer e conseguir aumentar a minha quantidade de movimento angular é o que? É justamente a velocidade, tá certo? Então, em geral, a velocidade na saída tem que ser maior do que na entrada, tá?
Vamos começar então a resolver esse exemplo. Então, a princípio, é bom relembrar, né, que a gente vai fazer algumas considerações sobre o fluido, né? Então, que a gente vai admitir como sendo perfeito, ou seja, que não tem viscosidade, que o nosso não estamos tendo perda por atrito, né? O escoamento é regime permanente, né? Então, embora seja o rotor lá, seja no rotor, a gente tem um movimento transitório, mais cíclico, né? Então, a gente é um regime quase permanente, nós vamos considerar um regime permanente, né? Além disso, a gente vai usar velocidade média, né? Então, em vez de fazer uma integral ao longo das pás aqui, né? Em função do raio, nós vamos calcular um raio médio aqui, tá certo? E para o cálculo, para começar então os nossos cálculos, nós vamos começar sobre a velocidade periférica aqui, ó. A primeira coisa, para a gente poder calcular a velocidade periférica a partir da velocidade angular aqui, né? Nós precisamos desse raio médio. Então, analisando a geometria da nossa figura, o que nós vamos ter? Esse raio médio, ele parte, obviamente, do centro do nosso eixo aqui. Ele vai ser o quê? O raio do eixo, né? O próprio raio do eixo, mais o quê? Mais a metade da extensão da pá. Então, se a nossa pá aqui ela tem uma extensão de 50 milímetros, eu vou somar 25 milímetros ao raio do meu eixo. O eixo que nosso eixo tem um diâmetro de 50 milímetros. Então, se o diâmetro do eixo é 50 milímetros, o raio é metade disso, 25 milímetros, ou 0,025 metros, né? E a extensão da pá aqui, por coincidência, é o mesmo valor, né? Então, a extensão da nossa pá ela é 50 milímetros, ou seja, 0,05 metros, mas eu vou pegar na metade dela, né? Então, vai dar dividido por 2. Então, o meu raio, no final das contas, né, o raio médio aqui, né, pensando do centro do eixo até o ponto médio da minha pá aqui, né, do escoamento, é 0,05 metro. Então, usando o raio médio, a gente consegue agora, eu sei a velocidade, foi dada do problema, né, a velocidade angular, né, em termos de radiano por segundo, e agora eu vou fazer o cálculo da velocidade periférica no centro, né, no ponto médio aí. Então, fazendo um cálculo bem simplesinho aqui, a gente vê que a velocidade média aqui, no caso, periférica, é de 7,5 metros por segundo. Bom, a gente conhece a vazão, foi um dado do problema, e se a gente conhece a vazão, nós podemos calcular a velocidade axial, né? A gente viu lá para trás que a vazão nada mais é do que a velocidade axial. O que contribui para o escoamento, para a vazão, né, é a velocidade, a componente axial daquela pá empurrando e gerando uma velocidade V1 lá. Nós vamos ter uma componente axial e uma componente tangencial. O que contribui para o escoamento? A axial, ao longo do eixo, né? Então, a nossa velocidade aqui, ó, fazendo um isolamento bem simples, né, a vazão que é dado do problema, dividido pela área que também foi um dado do problema. Então, a nossa velocidade axial é de 3 metros por segundo, bem simples, né? Agora a gente começa a analisar na borda de ataque e na borda de fuga. Começando pelo ataque, né, a gente sabe lá da teoria que a gente acabou de ver, é exatamente a mesma coisa, né, e poderia fazer análise dos diagramas aqui também, que a velocidade os conjuntos de componentes que a gente tem para determinar a velocidade V1 aqui, ó, que é resultante, né, no caso aqui, como a nossa, lá eu estava fazendo para vocês, né, o giro do nosso rotor dessa forma, né, então a velocidade tem uma velocidade relativa aqui, e quando é empurrada aqui, tende a fazer esse movimento, gerar essa velocidade com essa direção, né, que a gente não sabe ideal como é, né, a gente consegue calcular esses ângulos depois com a interação e tudo. Mas agora, o que a gente tem? A gente tem a nossa bomba aqui, na horizontal, né, e as nossas paletas fazendo isso, né, só que ela é inclinada, lembre-se disso. Então, ou assim, né, inclinada dessa forma. Conforme ela gira aqui, ela empurra, né, o nosso fluido está tangencial, mas quando ela empurra, ela tende para lá, assim, né? Por isso que está aqui, ó, para cima, a nossa velocidade V1 aqui, né? Tá certo?
Então o diagrama aqui só tem a ver com a posição que a nossa bomba está lá, no caso aqui na horizontal. Muito bem. Então é possível ver aqui pela trigonometria aqui, a gente consegue ver que V1 nada mais é do que U, né? A somatória de U, somatória de vetores aí, né? De U mais a velocidade relativa V1. Ou ainda a velocidade tangencial mais a axial aqui, ó. São os componentes aí, na verdade, né? Principais dessa velocidade V1, tá certo? Bom, aí a gente sabe também que a gente fez na nossa teoria aí, que a velocidade tangencial 1 aqui, ó, a gente poderia calcular através da cotangente, que é o que? Cateto adjacente sobre o oposto, né? Então, eu teria lá, por exemplo, que a gente viu lá adjacente a velocidade tangencial, adjacente a esse ângulo, e velocidade axial ao oposto a esse ângulo. Então, fazendo uma matemática simples para isolar aqui a tangencial, a gente fica com essa expressão. Porém, não nos foi dado o ângulo α1, que é o ângulo que é resultante do que? Da interação da pá, né, com, é, com o fluido e gera esse ângulo. Então, esse ângulo não é conhecido. Porém, o ângulo que nós conhecemos, que é de construção da pá, é o ângulo beta aqui, ó. É o ângulo que foi dado no nosso problema, inclusive, e tem a ver com a construção dessa pá. Então, a gente pode determinar, fazer o trabalho aqui na parte trigonométrica, pensando nesse ângulo beta, que a gente transpõe daqui de baixo ó, aqui para cima, é o mesmo ângulo, né? Esse vetor jogando ele lá pelo paralelogramo, lá em cima. Então, pensando nessa área achurada aqui, ó, nessa área em cinza, a gente consegue as seguintes informações, né? Que é a cotangente, novamente trabalhando com cotangente, do ângulo beta, beta 1 no caso aqui, nada mais é do que o quê? U menos o vetor U, ó, é esse vetorzão grandão aqui, né, que tem 7,5 metros por segundo, a sua, o seu valor numérico aí, mas eu tenho esse vetorzão grandão, né, esse daqui seria, qual que é a diferença? Qual que é esse vetor aqui que me interessa, que é o cateto adjacente a esse ângulo aí? É esse grandão menos esse pequenininho. Por isso que está U menos VT1 aqui, ó, velocidade tangencial 1. Então eu estou falando desse cateto aqui, ó, tá certo? Vou marcar aqui para não ter erro. Então, vamos pegar uma corzinha um pouquinho mais destacada. Então, o vetor que está ali ó, no começo é esse pedaço aqui, tá certo? Então é o grandão, o vetor U menos o VT1. Então isso aqui, ó, essa componente aqui é a minha componente adjacente. Então como é cotangente, é adjacente dividido por oposto. O cateto oposto aqui, ó, na área achurada, tá aqui. Então, nosso cateto oposto nada mais é do que VA, tá certo? Então, aí a gente isola o que a gente quer aqui, que é a velocidade tangencial 1, e eu tenho essa expressãozinha aí. Certo? O U a gente já calculou aí para trás, né? A gente já calculou a partir da velocidade angular. A velocidade axial a gente também já calculou. E nós temos a componente, ou melhor dizendo, o ângulo, que é de construção da pá aí do nosso rotor, é conhecido. Então, eu conheço lá, eu sei esses valores todos e eu consigo calcular, então, essa velocidade tangencial 1, né? Que é 2,304 metros por segundo, fazendo as continhas aí. Aí, se eu conheço a velocidade tangencial e a velocidade axial, eu consigo determinar a velocidade que me interessa, V1. Então, é bem simples, é uma das nossas equações lá pensando na regra do paralelogramo. Quando a gente quer ficar, que nada mais é com uma resultante entre essas duas componentes. Quando a gente quer calcular a resultante de um vetor, a gente aplica basicamente o teorema de Pitágoras, né? Então o quadrado aqui
da hipotenusa, né, nada mais é do que a soma dos quadrados dos catetos. Então, fazendo essa continha, a gente chega na velocidade V1, né, que é a velocidade lá no bordo de ataque. Qual é a velocidade que está o meu fluido logo que ele interage com a minha pá? Então, é 3,78. Também seria possível, não é o objetivo desse problema, né, mas eu poderia determinar esse ângulo alfa aqui, se eu quisesse. Uma vez que eu tenho lá essas velocidades, né, eu tenho os dois catetos, tanto o oposto quanto o adjacente. Então é muito possível, né, eu tenho aqui ó, o tangencial, esse cateto aqui, né, e tenho aqui também esse cateto. Então, como eu tenho essas informações, eu consigo calcular esse alfa tranquilamente, por exemplo, por tangente, né? Ou até alguma outra função trigonométrica. Só a título de curiosidade, né? O ângulo aqui, alfa 1, 52,47 graus, né? Muito bem. Agora nós vamos fazer a mesma análise, né, de modo similar para calcular a velocidade no bordo de fuga aqui, ou seja, a velocidade na saída. Então, logo ela saia da nossa pá, né, depois de interagir com a pá. Então, lá no bordo de fuga, novamente, a gente tem, em termos de vetores, né, a gente tem que a velocidade 2 vai ser o quê? A velocidade relativa a 2, né, que é a velocidade que tangencia essa borda aqui, né, o bordo de fuga da nossa paleta, da nossa pá, e a velocidade periférica U lá. Nós temos essas duas velocidades, a soma delas vetorialmente aqui pode nos dar a velocidade V2 que a gente quer, ou ainda, né, que é o que a gente acaba usando, a velocidade tangencial aqui 2 e a velocidade axial que é a mesma, né? A velocidade axial não muda ao longo do eixo, a gente viu isso no comecinho da aula lá, né, usando a equação da continuidade, inclusive, pensando nas considerações que a gente fez, de fluido perfeito, regime permanente, por aí vai, tá certo? Muito bem. Então a gente sabe lá, novamente, a gente fez trabalhando com identidade trigonométrica, a gente chegou lá e dava para calcular através da cotangente do ângulo alfa, né? Que seria um ângulo aqui, ó, entre a velocidade depois da interação com a pá e a velocidade tangencial, né? Seria um ângulo aqui, mas nós não conhecemos ele. O ângulo que a gente conhece agora aqui é o ângulo de saída aí, que é da construção, né? O ângulo beta 2, tá certo? Então, novamente, a gente faz a mesma coisa, né? Que ângulo vai ser esse, né? Só para fixar, né? Pegar a caneta aqui, ó. Que ângulo que vai ser esse? Então, a gente tem cotangente de beta 2. Novamente, eu estou trabalhando com a área achurada. Lá, esse ângulo eu transpus ele lá para cima. A gente, então, sabe que aqui ó, esse vetor grandão é o vetor U, né? E o que eu quero, na verdade, é esse aqui, ó, esse pedacinho aqui, que é o que? O cateto adjacente ao ângulo 60 graus aqui em cima, que é o beta 2. Então, eu vou fazer U menos VT2, né? Então, que é o que está aqui, ó, U menos VT2 é o meu cateto adjacente. E o cateto oposto é a própria aqui, ó, velocidade axial. Então aí fazendo a matemática simples, né, a inversão, tranquilo, eu tenho todas as informações, né, tanto a velocidade tangencial U, a velocidade axial, eu sei o ângulo beta 2 aí que tem a ver com a construção da minha pá. Então, eu calculo a velocidade tangencial 2, né, só a aplicação dos valores aqui, tranquilo. Eu chego na minha velocidade tangencial 2 como sendo 5,768 metros por segundo. E aí, se eu conheço a velocidade tangencial 2, conheço a velocidade axial, eu posso determinar a velocidade 2, né, que é o que eu gostaria, é a última coisa que a gente precisa determinar. A velocidade do fluido logo que ele deixa de estar em interação aqui no bordo de fuga, né, com o nosso rotor. Então, a gente tem uma soma vetorial aí novamente, né, então é a resultante entre esses dois vetores. Teorema de Pitágoras, coloca os valores que a gente acabou de calcular, e a gente chega no final aí numa velocidade 2 de 6,5. Então, só para relembrar, voltando aqui para trás, ó, a velocidade que a gente tinha, né, voltei muito, calma lá, a velocidade que a gente tinha aqui para V1, que a gente acabou de calcular,
É aquela ideia de que a gente vai aumentar, né, a quantidade de movimento angular quando a gente está promovendo esse torque, né, através de uma bomba no nosso fluido. Então, olha quanto que era a velocidade V1 no começo da interação lá. Uma velocidade de 3,78 metros por segundo. E depois, né, na saída, depois de interagir com a pá da nossa turbina, essa velocidade passou para 6,5. Então, aumentou bem, bem significativo esse aumento, que é o que a gente espera, né, a partir da bomba. Ela tem como função justamente aumentar essa quantidade de movimento no nosso fluido. Certo, pessoal? Então, essas foram as referências que a gente tem utilizado para montar as nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estar até aqui, né, ao final dessa aula. E a gente se vê na próxima. Um abraço.